O Deus libertador. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14 diz o seguinte: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Queridos amados, as situações que podem trazer perigo ou dificuldades ao longo de nossas vidas são muitas e das mais variadas. Nesse momento do texto que eu estava lendo, o povo de Israel estava numa situação de morte, porque eles estavam de frente para o Mar Vermelho, um mundaréu de gente, e atrás então o exército do faraó pronto a trucidá-los, a matá-los, a dizimar toda aquela nação. E Deus então interviu de uma maneira sobrenatural, abrindo o mar e eles podendo passar pelo mar, a pé com a caminhada seca lá. Então essas são as situações que muitas vezes nós enfrentamos, de dificuldade, situações de perigo, de morte. E se não é Deus operando, trazendo livramento para nossas vidas, a gente não tem o que fazer. São situações que não há o que fazer, são perigo de morte. E através dessa mensagem eu quero trazer para você então essa questão do Deus libertador. Tá? Então esses perigos podem ser causados por N situações. Pode ser na área financeira, pode ser na área da saúde, pode ser num desentendimento com alguém, né? Um desafeto. E aí então situações as mais diversas de perigo podem acarretar em nossas vidas. Na verdade, o ser humano não foi criado para passar por situações perigosas ou aflitivas. É o que a gente pode entender por Gênesis 1:31, a primeira parte do versículo, Gênesis 2:15, 18 e 25. Então a gente percebe ali que o homem foi criado para viver em paz, para ter felicidade, para ter alegria, né? Mas com o surgimento do pecado, todo tipo de dificuldade surgiu para o homem e a natureza. É o que a gente pode inferir, né, entender a partir do capítulo 3, versículos 17 a 19. Mas Deus, do alto da sua soberania e misericórdia, é um Deus de livramento e libertação, que provê libertação de acordo com o seu propósito para nós e por meio de nós. Você pode conferir isso lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 a 10. Também nós precisamos entender o que vem a ser livramento e libertação. Tá? Então livramento seria uma situação ou uma circunstância onde Deus retira ou livra desta mesma condição, tá? A pessoa ou um grupo ou qualquer outra coisa. Então ela pode ser repentina ou processual. Por exemplo, né, aqui no mesmo texto que nós estamos vendo aqui, a travessia do Mar Vermelho foi uma forma de livramento de Deus. Tá? Já nós temos a libertação, que é a ação de tirar da prisão, da sujeição, da escravidão, que também pode ser repentina ou processual. Exemplo, a saída do povo de Israel lá do Egito. E eu poderia citar aqui muitos outros exemplos bíblicos, mas eu vou citar alguns só para você poder entender, né, a questão do livramento, libertação. Nós temos o exemplo de Ló, tá, na Bíblia, em Gênesis 19:16. Nós temos o exemplo de Davi também, em 1 Samuel 17:37. Nós temos os amigos de Daniel, lá em Daniel 3:27. Daniel, o próprio Daniel, capítulo 6, versículo 22. Nós temos Jonas, né, no seu livro. Nós temos os apóstolos lá em Atos 5:18. Nós temos Pedro, também lá em Atos 12:7. Nós temos também Paulo e Silas, né, que foram libertos da prisão em Atos 16:26. Nós temos também o exemplo dos náufragos que estavam com Paulo no barco, né, que naufragaram na ilha de Malta, foram todos salvos ali, né, receberam o livramento de Deus, está em Atos 27:44, e muitos outros exemplos bíblicos que eu poderia citar para você. Tá? Eu poderia citar muitos outros exemplos, mas esses aqui eu acredito que já sejam de bom tamanho. Eu quero deixar para você alguns textos, alguns versículos, para que você possa entender um pouquinho mais sobre isso, as promessas que há na palavra de Deus, de livramento e libertação da parte de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, tá? Ou a todos aqueles que são fiéis, são crentes em Cristo Jesus. O Salmo 91, versículo 3,
Tá? Diz, certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isaías 46:4 diz o seguinte: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até a vossa idade avançada eu vos carregarei. Eu vos fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e eu vos guardarei. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10: de fato, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18: e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, como você pode perceber, existem vários textos bíblicos, né, mostrando que a pessoa que é fiel a Deus, a pessoa que é piedosa, né, a pessoa que crê verdadeiramente na aliança de Deus, nas promessas de Deus, na vida eterna em Jesus Cristo, então ela tem promessas de livramento da parte de Deus, né, que podem ser livramentos nesta vida aqui, mas o maior livramento, né, é a libertação do pecado e ter o seu nome escrito no livro da vida, né, eterna. Mas eu quero encerrar aqui este vídeo dizendo para você o seguinte, que há mais promessas ainda, né, de uma vitória final sobre todas essas coisas, essas dificuldades, sobre as más influências das pessoas, sobre as forças espirituais malignas, sobre as mais severas aflições, sobre as atrações do mundo e sobre todos os poderes satânicos. E para tudo isso tem texto bíblico, tá? Então, se você deseja aprender mais, conhecer mais, eu quero convidar você a conhecer o nosso ministério, o Ministério Vidas Transformadas. É um ministério pastoral independente, onde a gente mentoreia as pessoas, a gente fornece estudos bíblicos via WhatsApp, tá? Toda semana. E a gente tem também um culto caseiro. Esse é presencial, mas a gente está trabalhando uma maneira de fazer ele também virtual. Então, que Deus te abençoe. Eu deixarei a descrição logo abaixo, para que você possa entrar em contato, né? O nosso WhatsApp e também o nosso Pix, para que, se você sentir no teu coração de nos ajudar, para que a gente possa estruturar melhor esse ministério,